Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Sun Tzu, que foi um general, estratega e filósofo chinês e o principal nome relacionado com a escola militar de filosofia chinesa, nascido provavelmente em 544 a.C., e falecido em 496 a.C., a quem é atribuído o conhecidíssimo Tratado de Estratégia Militar, A Arte da Guerra. Segundo uma das fontes mais antigas, Sun Tzu teria nascido em Xi, era filho da aristocracia militar chinesa e aprendera a desenvolver as suas estratégias de guerra com o seu avô. Em 517 a.C., teria rumado para o sul, fixando-se no estado de Wu, onde teria exercido as funções de general e estratega do rei Ulu. Mas outra fonte igualmente antiga afirma que nasceu mesmo em Wu. Se as duas fontes não estão de acordo sobre o local de nascimento de Sun Tzu, ambas concordam em que viveu durante a dinastia Shu, conhecida pelo período das primaveras e outonos, que governou desde 722 a.C. a 476 a.C., e que exerceu as suas funções como general e estratega ao serviço do rei Ulu, no estado de Wu, no final do século XVI a.C. e início do século XV a.C. Teria nascido, como já disse, no ano de 544 a.C. e falecido em 496 a.C. O seu nome de nascimento era Sun Wu, sendo Wu o nome próprio e Sun o sobrenome. Tzu é um título honorífico que significa mestre. Sun Tzu é contemporâneo do filósofo Confúcio, que nasceu em 551 e faleceu em 496 a.C., e que viveu numa época em que a filosofia era usada como arma para a sabedoria das estratégias e táticas militares. E por isso os pensadores eram colocados à frente dos exércitos. Como general, Sun Tzu teria subjugado os seus inimigos com os ensinamentos que transmitia aos seus soldados. Falava com propriedade sobre o posicionamento das tropas e a sua movimentação, as técnicas de emboscada e até mudanças inesperadas de clima. Baseado nas suas experiências, teria elaborado um tratado filosófico-militar no qual reuniu um rico planeamento com táticas e estratégias de guerra para resolver conflitos e vencer batalhas, conhecido como a arte da guerra. Historiadores recentes acreditam que Sun Tzu viveu no período dos reinos combatentes, baseando-se nas descrições da guerra em A Arte da Guerra, pela semelhança da forma de redação do texto com outros trabalhos feitos no início desse período. Aliás, A Arte da Guerra foi um dos tratados militares mais lidos nesse período dos reinos combatentes. O período dos reinos combatentes decorreu de 576 a.C. a 221 a.C. e foi um período de guerras contínuas entre 7 nações: Zhao, Qi, Qin, Shu, Han, Wei e Yan, que, depois de absorverem os mais de 70 pequenos estados, ou feudos, existentes na dinastia Zhou, lutaram entre si pelo controle dos vastos territórios férteis da região este da China. Ora, eu andei esta semana a ler A Arte da Guerra, que tenho aqui numa edição muito boa, de que depois falarei lá mais em pormenor para a frente, e gostava de agora ler então aqui umas 2 páginas que dizem mais em pormenor exatamente isto que acabei de vos falar. Esta investigação teve início em 1045 a.C., na época em que o povo Zhou conquistou o norte da China e fundou uma dinastia que perduraria até 256 a.C. Ora, isto significa que, quando começou o período dos reinos combatentes, a dinastia Zhou continuou, só que já não tinham qualquer poder. Os reis eram praticamente só um título honorífico. Mas continuando.
Para governar uma área da dimensão da Europa Ocidental, os reis Shou nomearam 70 e poucas famílias para chefiarem feudos e defenderem guarnições, estando cada uma delas ligada ao trono por laços de sangue ou de casamento. Gradualmente, estes feudos tornaram-se estados quase independentes, cujas rivalidades geravam muitas vezes violência. Os ideais militares daquela era baseavam-se em práticas cavalheirescas, comparáveis às da idade medieval ou do Japão. Os aristocratas combatiam os seus pares montados em carros. Os juramentos de reis e dos nobres eram selados com sangue e a honra era zelosamente defendida. Os códigos militares estipulavam um tratamento justo do inimigo e a derrota no campo de batalha ainda não implicava a extinção de um Estado. À medida que os laços entre governantes se esbatiam, a frequência e a gravidade dos conflitos entre reinos aumentaram. No século VI a.C., durante a época do Confúcio, o poder político do rei Shou era maioritariamente simbólico. Em 453 a.C., as principais famílias de um importante reino apoderaram-se deste, dividindo-no em três, dando início ao período dos reinos combatentes. Um século mais tarde, quando a arte da guerra foi reunida, os padrões cavalheirescos sobreviveram apenas enquanto mito. Os carros aristocráticos deram lugar a exércitos enormes de camponeses mobilizados que eram arrastados para o campo de batalha, armados com bestas e armas com pontas de ferro. Os soldados de cavalaria adotaram as calças dos bárbaros do norte. Batalhas incessantes envolveram o povo em atos inéditos de destruição longe de casa. Os vencedores conquistaram uma ascensão social incrível, enquanto a sorte dos vencidos era a escravidão, a morte e o desaparecimento da sua linhagem. Dos inúmeros reinos originais, sobreviveram apenas 7 grandes adversários. Depois, em 2022 a.C., o soberano do reino de Qin subjugou os seus rivais restantes e autoproclamou-se primeiro imperador da China. O período dos reinos combatentes veio alterar profundamente todos os aspectos da sociedade chinesa. A violência destruiu a moral tradicional, bem como os antigos feudos. Uma miríade de conselheiros afluiu às cortes feudais, oferecendo conselhos contraditórios relativamente à questão fundamental: como se pode estabelecer a ordem entre todos sob o céu? Pela primeira vez, os documentos escritos ajudaram a desencadear este progresso. Manuais administrativos, especulações cósmicas, discursos confucianos sobre moralidade e ritual e projetos sociais utópicos. As suas múltiplas doutrinas constituiriam as fundações do pensamento político chinês nos 2000 anos seguintes. A segurança do seu Estado era o centro de preocupações de cada soberano. A força militar era o meio principal para alcançar este objetivo, no interior e no exterior do reino. As formas militares de organização foram, consequentemente, cada vez mais aplicadas à sociedade civil. Os soberanos estabeleceram códigos jurídicos rígidos, apoiados por sistemas sofisticados de responsabilidade mútua, de recompensas e de punições. Associados a estes códigos estavam textos militares que se centravam na estratégia, nas táticas, na organização, na logística, no treino e na relação do general com o Estado. Devem ter sido redigidas muitas dezenas de textos, pois são mencionados cerca de 40 no catálogo da Biblioteca Imperial de meados do século I a.C., tendo meia dúzia sobrevivido até aos nossos dias. O mais conhecido é a Arte da Guerra. Ora, então, depois com esta explicação mais pormenorizada, vamos continuar. Há muitas lendas sobre o mestre Sun. Uma das histórias mais conhecidas, contada no Shiji, que era uma daquelas 2 fontes mais antigas que eu já referi, descreve o seu temperamento da seguinte forma. Antes de contratar Sun Tzu, o rei de Wu testou as suas capacidades, ordenando que treinasse um harém de 180 concubinas, para que elas se comportassem como militares. Sun Tzu dividiu-as em 2 companhias, escolhendo para as comandar as 2 concubinas preferidas pelo rei. Quando Sun Tzu lhes ordenou que se colocassem de rosto no chão, elas riram-se.
Sun Tzu disse-lhes que o general, ele próprio, era responsável por assegurar que os soldados entendiam as suas ordens. Deu-lhes de novo a mesma ordem e elas tornaram a rir-se. Então Sun Tzu ordenou que executassem as duas concubinas, apesar dos protestos do rei. O Sun Tzu explicou-lhe que se os soldados compreendiam as ordens, mas não as cumpriam, então a culpa era dos oficiais. O Sun Tzu acrescentou que, quando um general é nomeado, é seu dever cumprir a missão, mesmo que o rei proteste. Após a execução das duas concubinas, foram escolhidas novos oficiais para as substituir. Após este episódio, ambas as companhias passaram a executar as suas ordens sem qualquer falha. Ora, portanto, é uma história provavelmente inventada, uma lenda, mas que diz muito realmente sobre como ele entendia a arte de gerir um exército. Aquela mesma fonte refere que o Sun Tzu provou em batalha que as suas teorias eram eficazes, que ele teve uma carreira militar de sucesso e que escreveu a arte da guerra baseada na sua experiência prática. Os historiadores mais tradicionais acreditam que um seu descendente, o Sun Pin, se tornou um famoso estudioso das artes militares e também escreveu um tratado sobre táticas militares, intitulado A Arte da Guerra de Sun Pin. Ambos são mencionados nos textos tradicionais chineses como Sun Tzu. Portanto, como já vimos, significa mestre Tzu. Portanto, eram os dois mestres Tzu, porque eram os dois Tzu. E alguns historiadores acreditavam mesmo que o Sun Wu e o Sun Pin eram uma só pessoa, até à descoberta de um texto em 1972 pelos arqueólogos. O texto encontrava-se gravado em tiras de bambu, guardadas num túmulo lá no norte da China, que fora selado cerca de 130 a.C. e que continha cerca de 40% daquele que é hoje considerado o texto padrão de A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Existia inclusivamente um índice que indicava os 13 capítulos do livro que ainda hoje têm. Ora, durante os séculos XIX e XX, a arte da guerra de Sun Tzu ganhou grande popularidade, tanto no mundo asiático como no ocidental, continuando a influenciar as culturas e as políticas. Ora bem, iria então agora, como prometi, analisar mais em pormenor a arte da guerra. E começaria por dizer que esta edição que eu aqui tenho é uma edição muito especial, que tem uma introdução muito bem feita, onde explica muito bem como aplicar a arte da guerra. E depois tem, então, a arte da guerra, que não são muitas folhas. Que vai, olha, podem ver, é só esta parte aqui do meio. E depois, então, tem 3 ensaios, também muito bons, onde, então, pormenoriza e explica muita coisa sobre a arte da guerra. E, portanto, convém ler não só a arte da guerra, como também a introdução e os ensaios, porque são realmente muito bons e muito explicativos do que é a arte da guerra. Mas vamos então falar sobre o livro. O livro, A Arte da Guerra, que é Ping Fai em chinês, tem 13 capítulos, como eu já disse, com frases e pensamentos que abordam diversos aspectos ligados à guerra. É um dos mais antigos tratados de guerra, que atravessou milénios e se transformou num dos clássicos mais influentes do pensamento oriental. É considerado a Bíblia da estratégia, do planeamento e da liderança, sendo utilizado amplamente no mundo dos negócios. Até hoje, os seus ensinamentos inspiraram uma legião de líderes, como veremos. Existem muitas teorias sobre quando terá sido escrito e qual a identidade do autor ou autores, mas descobertas arqueológicas provaram que o conteúdo atual, portanto o texto padrão, foi fixado apenas no início da dinastia Han, portanto, que iniciada naquele tal 2006, cerca de 2006 a.C., que unificou a China e acabou com o período dos reinos combatentes. Por ser impossível provar de forma incontestável a data de finalização dos textos, as diferentes teorias acerca do seu autor e da data da obra talvez nunca mais sequer venham a ser resolvidas. Alguns estudiosos acreditam que esta obra contém não só os textos do autor original, mas também comentários e explicações de filósofos militares, seus discípulos e seus continuadores. Os ensinamentos passariam de geração a geração, dentro da mesma família, ou em pequenas escolas de discípulos, onde se inclui aquele Sun Pin, e tendo sido revistos e expandidos desde a sua criação.
os registros do historiador e os anais de primavera e verão, que são os mais antigos, aqueles dois a que eu já me referi, atribuem a autoria da Arte da Guerra a Sun Tzu, tratado por Sun Tzu, não é? Mestre Tzu, como eu já disse. O Sun Tzu desenvolveu a sua atividade entre os séculos VI a.C. e inícios do século V a.C. A referência à arte da guerra noutros textos históricos é uma prova da sua autenticidade e existência, assim como a do autor. A arte da guerra criou as fundações da teoria militar ortodoxa na China. Para ilustrar esta perspectiva, a leitura deste livro era obrigatória para passar nos exames necessários para a nomeação imperial para cargos militares. A arte da guerra representa uma filosofia para gerir conflitos e vencer batalhas. É aceito como uma obra-prima em estratégia militar e frequentemente citada e referida por teóricos e generais desde que foi publicada, traduzida e distribuída por todo o mundo. Mas esta obra não só é popular entre teóricos militares, mas também tem vindo a crescer de interesse e a ser utilizada nos mais variados campos. Embora o seu título remeta para a guerra, descreve o conceito de estratégia de um modo amplo, abrangendo o planeamento e a administração, tanto pública como empresarial, pois fornece orientações de acordo com um conjunto de princípios, tais como o planeamento estratégico, liderança, valorização das informações, gestão de risco e negociação. Por isso, as estratégias de Sun Tzu têm sido adaptadas a vários empreendimentos competitivos, nomeadamente os negócios, a política e o desporto. O que sublinha, de facto, o seu valor na atualidade. Ora bem, então falando mais em pormenor sobre o conteúdo do livro, portanto, a Arte da Guerra está dividida, como já vimos, em 13 capítulos, com os seguintes nomes e conteúdos. Portanto, o nome que eu vou dizer de cada capítulo é o que está neste livro que eu li. Noutras traduções, os capítulos estão traduzidos com outros títulos. Até inclusivamente a tradução é bastante diferente de uns livros para outros, porque esta aqui foi baseada no original chinês, procura fazer uma redação muito simplista, muito tipo chinês e sem floreados e explicações a tentar clarificar, que é de facto o que estraga muitas das outras traduções. Acabam por ampliar o texto com coisas da lavra de quem o traduziu e portanto, abastarda um bocado o valor real da obra. Então, de acordo com este livro, os 13 capítulos são os seguintes. O primeiro chama-se Avaliações. Portanto, este capítulo explora os 5 fatores fundamentais: o caminho, estações, terreno, liderança e gestão. E os 7 elementos que determinam os resultados dos combates militares. Ao pensar, avaliar e comparar estes pontos, um comandante pode calcular as suas probabilidades de vitória. O desvio destes cálculos garantirá a derrota. O texto enfatiza que a guerra é um assunto muito grave para o Estado e não deve ser iniciada sem a devida preparação. Depois o segundo chama-se Travar Batalha. Este explica como entender a economia da guerra e como o sucesso requer a conquista rápida de compromissos decisivos. Esta secção aconselha que as campanhas militares exigem a limitação do custo de competição e do conflito para que sejam bem-sucedidas. O terceiro capítulo, Estratégia Ofensiva, define a fonte de força como a unidade, não o tamanho, e discute os 5 fatores que são necessários para ter sucesso em qualquer guerra. Por ordem de importância, esses fatores críticos são o ataque, a estratégia, as alianças, o exército e as cidades. O capítulo 4 chama-se A Forma. Então este capítulo explica a importância de defender as posições do seu exército até que o comandante seja capaz de avançar para fora dessas posições em segurança. Ensina aos comandantes a importância de reconhecer as oportunidades estratégicas e ensina a não dar oportunidades ao inimigo. O quinto chama-se o Xi. Ora, o Xi é o conjunto de fatores
que proporcionam o domínio do comandante sobre os comandados. Mas estes variam a cada momento e o chi do chefe só se mantém se este souber aplicar a sua autoridade. Este capítulo explica, pois, como usar a criatividade e o tempo na construção dos impulsos de um exército. Pois o capítulo 6 chama-se O Sólido e o Vazio e explica como as oportunidades de um exército vêm do seu posicionamento no campo de batalha. Por isso, uma posição sólida no terreno e estar atento às mudanças que podem ocorrer no ambiente são determinantes para provocar a fraqueza do inimigo. Temos depois o capítulo 7, o exército em campanha. Este explica os perigos inerentes ao confronto direto, como a dimensão das forças em presença, o cansaço, é muito importante, os abastecimentos, também extremamente importantes, nenhum exército pode viver sem comer, os obstáculos naturais, pelo que não há nada mais difícil para o general do que comandar um exército em campanha. O capítulo 8 chama-se As 9 Transformações. Explica como responder às mudanças de circunstâncias para obter sucesso. Por isso, a flexibilidade nas respostas de um exército é fundamental. O mesmo terreno, por exemplo, há ocasiões em que dá vantagens e outras em que dá inconvenientes. Portanto, há que estar atento. O capítulo 9 chama-se O Exército em Marcha. Descreve as diferentes situações em que o exército se encontra ao mover-se em territórios inimigos e como responder a essas situações. Como interpretar os indícios, agir perante as condições do terreno e avaliar quais são as intenções do inimigo. O capítulo 10 chama-se As Formas do Terreno. Há 6 tipos de terreno e cada um deles tem as suas resistências. E todos estes 6 terrenos oferecem vantagens e desvantagens. Portanto, este capítulo explica como saber aproveitar as vantagens e contornar as desvantagens de cada espécie de terreno. O capítulo 11 chama-se Os 9 Terrenos. Não vamos confundir o capítulo 10 com o capítulo 11, porque estes 9 terrenos são outra coisa. Diz que há 9 terrenos e cada um exige a sua abordagem. Estes terrenos, como eu disse, são 9 situações. Não são 9 territórios, como era no capítulo 10. São 9 situações ou 9 estágios que munja numa campanha. Desde o disperso ao mortal, passando assim por outros 7 intermédios a estes. Portanto, o disperso é quando o território é disputado por vários senhores e o letal é quando eu tenho mesmo que lutar afincadamente, se não morro. O meu exército vai-se. Então, por isso, no disperso, qual será a melhor estratégia? A melhor estratégia é não travar batalha. Deixar então os outros, se há tantos interessados, travar a batalha entre si e depois, se calhar, quando se matarem todos uns aos outros, cá estaremos nós, então, para conquistar o território. O letal, portanto, como já disse, é preciso combater e combater com todas as nossas forças, porque aí estamos postos mesmo perante a iminência de morrer ou vencer. O valor do general está em ser capaz de conhecer cada um destes terrenos. Portanto, qual é o terreno que está a pisar e como navegar com sucesso por entre eles. O capítulo 12. Ataque pelo fogo. Ora, explica o uso geral das armas, em geral, e como tirar partido do fogo como uma arma, porque o fogo também é uma arma. Este capítulo examina os 5 alvos de ataque com fogo. Podemos atacar pessoas, atacar as provisões, queimar as provisões do inimigo, não é? Os transportes, e então eles terão já muito mais dificuldade a movimentar-se. Os arsenais, pois claro, sem armas. E os túneis. Os túneis é interessante, porque se entearmos o fogo aos túneis, vamos obrigar o inimigo a dar uma volta muito maior e perdem, portanto, vantagem. Este capítulo mostra também como usar as respostas apropriadas a um ataque do inimigo através destes tais meios do fogo. Então, finalmente, o capítulo 13 chama-se Empregar Espiões.
Então, está mesmo a dizer o que é. Foca a importância de desenvolver boas fontes de informação e especifica os 5 tipos de espionagem e como melhor utilizar cada um desses 5 tipos de espionagem. Um deles é o espião duplo e explica também em que é que consiste o espião duplo e como podemos cativá-lo a nosso favor. Ora, como podemos ver, os 3 primeiros capítulos eram assim mais genéricos e os restantes 10 desenvolviam, cada um deles, um aspecto mais específico da arte da guerra. Ora bem, as principais ideias e ensinamentos do Sun Tzu aqui na arte da guerra serão provavelmente estas. A primazia da estratégia sobre a guerra. A certa altura ele diz: a maior vitória é aquela que não requer batalha. Por isso, a melhor forma de ganhar uma guerra é evitá-la, tentando dominar a estratégia do inimigo. Se nós conseguirmos realmente destruir a estratégia do inimigo, este pode ser forçado a desistir do combate e a retirar-se, a pedir a paz e nem sequer chegar a haver guerra. Outro é a arte do engano. Diz ele: apareça fraco quando é forte e forte quando é fraco. Portanto, estamos a ver que o Sun Tzu acreditava no poder de enganar o inimigo, parecendo-se fraco quando era forte e vice-versa. E assim ganhando uma vantagem estratégica sobre o inimigo, porque o inimigo esperava uma coisa e depois saía-lhe outra. Outra é entender forças e fraquezas, saber distinguir uma coisa da outra. Porque a mesma coisa pode parecer uma força e depois revelar-se uma fraqueza. Dizia ele: se conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então Sun Tzu ensinou que conhecer-se a si mesmo e conhecer o inimigo é crucial para o sucesso em qualquer empreendimento. Isto tanto na guerra como noutras áreas, não é? Este conhecimento permite explorar as fraquezas e evitar as forças do inimigo, levando à vitória sem batalhas que nos levem à ruína. Outro é a flexibilidade no planeamento. Diz ele: a força militar não tem um chi fixo, nem uma forma duradoura. Eu já expliquei um bocadinho atrás sobre o chi. Então, segundo Xu, os planos devem ser adaptáveis às circunstâncias em mudança, tal como a água. Refere-se ao caso concreto da água. As estratégias devem evitar o forte e atacar o fraco, assim fluindo através de caminhos com menos resistência. Como a água, quando desce do monte, procura os caminhos que a levem mais facilmente ao vale. Outro é a excelência suprema em evitar uma guerra prolongada. Diz ele: e por isso a força militar dá valor à vitória, não dá valor a delongas. O que é que isto quer dizer? Que devemos dar toda a prioridade a ganhar, não a guerrear, muito menos guerrear durante muito tempo. O Sun Tzu acreditava que um conflito prolongado não beneficia ninguém. A arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar, se possível, ou então conseguir uma vitória rápida, preservando recursos e minimizando a destruição. É que uma guerra longa debilita não só aquele que é vencido, como aquele que no fim acaba por vencer, que fica também muito enfraquecido. E, finalmente, que a liderança e a disciplina. Diz ele: o general é sabedoria, fiabilidade, coragem e rigor. Significa isto, que uma liderança eficaz e uma disciplina rigorosa são essenciais para qualquer organização de sucesso, de acordo com o Sun Tzu. Um líder deve ser capaz de infundir respeito e garantir que as ordens sejam seguidas para manter a unidade e o propósito. Então, para terminar, quero dizer que a arte da guerra deixou, até hoje, um legado enorme e continua a deixar novos legados. Influenciou muitas figuras históricas ao longo dos séculos. Segundo a tradição, o primeiro imperador da China unificada considerava que o livro tinha um valor incalculável. A arte da guerra foi introduzida no Japão por volta do ano 760 e rapidamente se tornou bastante popular entre os seus generais e era reconhecida e apreciada entre os samurais.
O líder comunista Mao Tse-tung afirmou que parte da sua vitória sobre o Chiang Kai-shek e o Kuomintang, no ano de 1949, se ficou a dever à arte da guerra. O livro influenciou bastante os textos do Mao sobre a guerra, da guerrilha, que mais tarde influenciaram as revoltas comunistas por todo o mundo. O general Vo Nguyen Giap, o militar responsável pela vitória sobre os franceses e os norte-americanos na Guerra do Vietnã, era um acérrimo estudioso das ideias do Sun Tzu e colocou hoje, efetivamente, em prática lá na Guerra do Vietnã. Também o grande líder do Vietnã, o Ho Chi Minh, traduziu a obra e deu a obra a estudar aos oficiais vietnamitas. O Departamento do Exército dos Estados Unidos ordenou a todas as unidades que tivessem nas bibliotecas das suas sedes livros sobre a arte da guerra para estudo do seu pessoal, nomeadamente a arte da guerra. Durante a Guerra do Golfo, na década de 1990, ambos os generais, o Norman Schwarzkopf e o Colin Powell, puseram em prática aqueles princípios que refere o Sun Tzu do engano, da velocidade e do ataque, para combaterem os pontos fracos do inimigo. O Mark McNeely escreveu que uma interpretação mais moderna de Sun Tzu e a sua importância através da história da China é essencial para a compreensão da ascensão da China como potência mundial no século XXI. Portanto, estamos a ver a importância que este livro fantástico continua a ter nos dias de hoje. E não só para os comandantes militares, mas também para os chefes de empresas, políticos, desportistas, etc. E pronto, olhem, por aqui me fico. Acho que já me estendi demais. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Sun Tzu e a arte da guerra. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar para a semana, para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!